Olá, estamos aqui para as nossas duas primeiras aulas, porque é um período de 2 horas, né, do nosso curso de Física Matemática Avançada, nesse segundo semestre de 2020. Então, nós vamos começar aqui o nosso curso discutindo alguns elementos de cálculo variacional, com alguma atenção para um conceito um pouco mais moderno e que nem sempre a gente costuma ver nas outras disciplinas da graduação, que é o conceito de derivada funcional. Na aula de hoje, a aula de hoje vai ser bem abstrata, não vamos ter algo prático de exercícios, mas a gente já vai começar a mudar esse cenário a partir da próxima aula. Bom? Então vamos lá. São muito importantes em física os funcionais. Bom? Só que para eu explicar apropriadamente o que é um funcional para a gente, embora talvez isso já seja claro para muitos de vocês, eu vou discutir um pouquinho o problema de acharmos máximos e mínimos em funções de uma variável no cálculo básico. Bem rapidinho, tá bom? Pessoal, no cálculo básico, né, a gente tem funções reais de uma única variável real. Aí o que a gente faz? Tá? Eu vou comentar aqui sem ler literalmente tudo que está escrito, tá? Mas a gente diz que a gente tem um ponto x0 do domínio de uma função, e ele vai ser um mínimo local se a imagem daquele ponto for menor ou igual do que as imagens de outros pontos no domínio suficientemente próximos do ponto x0. Tudo bem? E aí o x0 será um ponto de mínimo local. Matematicamente, a gente tem que falar em épsilons e deltas. Então, sempre enxerguem uma desigualdade modular como essa como sendo uma medida de distância. Então, a gente vai ter o x0 como um mínimo local da função f, se as imagens de todos os outros pontos x próximos de x0, cuja distância até x0 seja menor do que um certo valor positivo, certo? E essa desigualdade valer, tá bom? A gente sabe lá do nosso cálculo 1 que se a função for diferenciável, tá? Uma condição necessária é que a derivada se anule nesse ponto de mínimo local. Tá bom? Se ela for diferenciável. Eu vou passar para a próxima página, desculpem-me por aquele problema que eu vou ter que subir. Bom? Agora, depois da gente rever esse conceito bem básico, vamos atacar o nosso problema. Nós queremos generalizar esse tipo de pergunta para nós obtermos extremos de funcionais, embora nesse momento eu não tenha nem dito exatamente o que seja um funcional. Mas vamos ver um exemplo antes de mais nada. Tá? Vamos pensar no comprimento de uma curva. Tá bom? Então, estou colocando aqui 3 curvas no plano, que se estendem de x igual a A até x igual a B. E elas poderiam ter comportamentos como esses aqui. Tá? Notem que tem diversas perguntas que podem nos assombrar aqui. Mas olha só, antes de mais nada, o que eu quero dizer. Quando eu falo comprimento de uma curva, eu estou fazendo assim uma pergunta cuja resposta é um número real para toda uma função que seria alimentada a essa minha pergunta. Né? Eu faço a seguinte questão. Me dê uma curva para eu engolir, para eu cuspir um número real, que será o seu comprimento. Então, notem o que eu espero. Eu não espero um ponto real x0, como no cálculo 1. Eu espero toda uma função para que eu possa dar uma resposta que é o comprimento daquela curva. Então, aqui no caso, nós poderíamos avaliar essas 3 curvas e dizer qual delas tem o menor comprimento ou o maior comprimento. Notem que nós podemos ter diversas questões, como extremidades fixas, e aí poderíamos considerar como candidatos aos nossos extremos apenas essas 2 funções. Ou pode ser que nós tenhamos colocado uma única condição, uma única extremidade. Pode ser que nossas funções sejam suaves, como as que estão em laranja e verde. Mas pode ser que sejam suaves apenas por partes. Poderiam admitir um número finito de descontinuidades. O problema precisa ser bem descrito para que haja uma resposta bem definida. Qual é o espaço de funções com que nós vamos trabalhar? Isso é algo a que nós físicos nem sempre prestamos a devida atenção. Então, em alguns momentos eu vou prestar atenção nisso.
No caso, só para a gente olhar explicitamente a cara de um funcional, nós temos uma expressão lá do cálculo 1, que é a expressão do comprimento de uma curva. Para quem não lembra como isso aqui é deduzido, isso aqui é essencialmente uma integração de segmentos de reta, onde o comprimento de cada segmento de reta vem de Pitágoras, tá? Revisem lá o cálculo 1 de vocês. Mas notem que isso é uma função para o comprimento de uma curva. Entendemos isso como um funcional, porque é uma função que cospe um número real quando recebe como entrada uma outra função. Claro que o domínio dessa função aqui não tem nada a ver com essa, tá bom? Como eu comento aqui, várias perguntas nos assombram, né? Quem seriam as funções candidatas? Elas são infinitas? Elas são diferenciáveis? Tá? Em algum nível, nós precisamos tentar responder isso. Vamos para a próxima página. Tá? Pessoal, em particular, eu vou denotar por A o espaço das funções admissíveis num certo problema. Tá? E aqui, muitas vezes eu vou usar a letra J para designar um funcional J. Agora, mais do que uma regra arbitrária que associa um número real a uma função, certo? Eu vou dizer que um funcional J, ele é definido no espaço de funções admissíveis. Num certo problema, não é qualquer função que eu posso jogar de entrada. Para as que são admissíveis, aí eu vou associar esse cara a um número. Nós vimos o comprimento de uma curva como um funcional na página anterior, só que não falamos nada sobre quem seria o espaço das funções admissíveis. Tá bom? Então, por favor, contrastem os elementos do espaço A de funções admissíveis, que em muitos casos vão ser funções reais de várias variáveis para a gente. Tá bom? Esse é o domínio. Só que essas várias f's, sob certas condições de admissibilidade, é que vão constituir o domínio do funcional. Um funcional engole as funções admissíveis para dar uma regra real. Tá bom? Então, isso é importante. Pode não parecer, mas é. Vários pseudoparadoxos surgem de você tentar aplicar teoremas para funcionais sem prestar atenção em qual é o espaço pertinente ao seu problema de trabalho. Tudo bem? Só que a gente precisa de um pouco mais de ferramentas matemáticas para a gente poder conversar inteligentemente sobre isso. Porque, olha só, lá no problema do mínimo de uma função do cálculo 1, a gente comparava imagens de uma função quando nós tínhamos pontos próximos no domínio. Só que para um funcional, cada ponto do domínio é uma função. Então, se tiver uma funçãozinha que alimentada no funcional me dá um máximo ou mínimo, quem são outras funções próximas daquela função especial que me dá o extremo? O que é distância entre funções? Certo? Isso é um conceito trivial para matemáticos, mas nós físicos nem sempre somos cuidadosos com isso. Tá bom? Então, para a gente poder formular um problema variacional apropriadamente, a gente precisa conversar sobre o que quer dizer duas funções serem próximas ou não. Tá bom? Então, mesmo que nem sempre a gente vai ficar sendo tão matemático assim, mas é uma linguagem que eu acho que é necessária para qualquer físico teórico, na minha modesta visão. Tá bom? Essa é uma disciplina principalmente focada para pessoas com interesse em física teórica, certo? Por isso que eu digo isso. Então vamos lá, tá? Nós queremos generalizar o nosso problema de máximos e mínimos locais para funcionais, que têm como seu domínio um certo espaço de funções. Tá bom? Opa, desci para o lado errado. Desculpem-me, viu, pessoal? Nas próximas aulas corrigirei isso. Vamos lá, quem é esse espaço? Quem deve ser, mesmo que seja em geral, esse espaço de funções admissíveis? Resposta bem direta. Esse espaço de funções admissíveis deve ser um subespaço de um espaço linear normado, tá? Que eu vou chamar de V. Pessoal, um espaço linear é um espaço vetorial. Espaços vetoriais podem ser munidos de uma norma que mede o tamanho de um vetor. Tá bom? E se você tiver um espaço vetorial que foi munido de uma certa norma,
né, enriquecido com essa estrutura adicional, a gente pode calcular não apenas comprimentos dos vetores desse espaço linear, desse espaço vetorial, mas também podemos medir distâncias, certo? Porque se você tiver um vetor, outro vetor, certo? A distância entre eles será a norma do vetor diferença, tá bom? Só que vetores aqui pra gente, pessoal, são funções. Olha só, né? A gente sabe disso da álgebra linear, que certos espaços de funções são espaços vetoriais, são espaços lineares, tá bom? Então, tipicamente, nós vamos estar falando aqui nos problemas de cálculo variacional em certos espaços de funções, cujos elementos são funções, tá? Como que a gente sabe que esses caras são espaços vetoriais? Porque a gente define a adição de vetores como sendo a adição de funções de um jeito natural. Uma função soma de x é a soma das imagens desses caras. E multiplicação por escalar também obedece aqui uma regra muito natural. Essas são as duas operações básicas de um espaço vetorial e tem que satisfazer aqueles 8 axiomas de um espaço vetorial. Então, mesmo que sejam funções, temos essas duas operações. Se satisfizer os axiomas, é um espaço vetorial. Mas nós falamos ali em cima num espaço vetorial normado. Então, sendo bem explícito. Para quem já conhece, isso aqui é trivial. Para quem nunca viu, espero que seja informativo. O espaço vetorial, além de satisfazer aqueles seus 8 axiomas, para ele ser normado, tem que existir uma função que para cada vetor me dá um número não negativo. Essa norma só me dá zero se eu tiver o vetor nulo do meu espaço vetorial. Fatores de escala no meu vetor não afetam a positividade da norma. Então, aqui poderia ser um mais 2 ou um menos 7, mas eu pego o módulo dele para escalar. A norma é a dilatação de vetores pela multiplicação pelos escalares do corpo. E tem um critério que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas isso aqui é necessário para a gente reproduzir parte da geometria dos espaços euclidianos, que é a desigualdade triangular da soma vetorial. Tá bom? Então, os matemáticos consideram importante definir esses requisitos, e quando você tiver uma função norma, comprimento, num espaço vetorial que satisfaça esses axiomas, você vai ter um espaço vetorial normado. Tá bom? Então, beleza. Eu desci novamente a página quando eu não devia. Perdoem. Vamos para a próxima página. Tá? Só que eu me sinto aqui na necessidade de ser completamente honesto com vocês. A gente tem que tomar algum cuidado, quem não tem a prática, porque os nossos espaços vetoriais aqui em questão, esses espaços de funções, tipicamente têm dimensão infinita. Tá? Eles não são os espaços típicos da álgebra linear num primeiro curso. Tá? Vocês já viram isso? Séries de Fourier, por exemplo, são expansões numa base infinita para certos espaços de funções, tá bom? Então, tipicamente, aqui no cálculo variacional, nós vamos ter espaços de funções de dimensão infinita. E aí, tendo infinito, a gente precisa tomar cuidado com limites. Eu vou falar algumas generalidades aqui. Quem quiser detalhes, depois pesquise ou me pergunte. Mas, só para eu ter uma terminologia mais completa, é preciso que esses espaços vetoriais normados, que a gente considere, que a gente vai considerar, como eles têm dimensão infinita, eles precisam ser completos. Ou seja, limites de sequências de vetores no meu espaço permanecem no próprio espaço. Tá? E aí isso é chamado, em análise funcional, de espaço de Banach. Tá bom? Então, um espaço de Banach é um espaço vetorial normado completo. Limites de vetores que vivem naquele mundo não fogem desse mundo. Não vou falar mais sobre isso. Quem tiver interesse, me pergunte posteriormente ou pesquise. Mas só para vocês perceberem que é um termo que aparece bastante na literatura de física e matemática, nós estamos falando em espaços de Banach. Bom? Agora, algo que eu imagino que vocês saibam é que a gente pode construir normas a partir de produtos internos, né? Aquela noção de produto escalar. A gente não pode usar produto escalar para calcular normas, pessoal? Tá? Então, se a gente tiver, na verdade, um espaço vetorial completo com produto interno, daí vem uma norma, então a gente também pode falar, ou podemos imaginar que temos problemas em espaços de Hilbert. O espaço de Hilbert é um espaço vetorial
completo, munido de produto interno, e desse produto interno, que é um tipo de produto escalar doidão, a gente constrói um comprimento de um vetor, a gente constrói uma norma. Tá? Vamos ver exemplos de normas, para ficar um pouco menos abstrato? Pessoal, eu lancei esses nomes, espaço de Banach, espaços de Hilbert, como motivadores. Eu não vou falar disso o tempo todo nesse curso, porque não é o foco. Tá bom? Vamos lá, exemplos de normas. No espaço de dimensão finita Rn, a norma mais trivial que a gente pode imaginar é: você tem um vetor, que numa certa base tem suas n coordenadas, a norma do vetor, pitagórica ou euclidiana, é a raiz da soma dos quadrados das componentes. Tá bom? Só que notem, ainda no Rn, nós poderíamos ter uma outra norma. Por exemplo, essa norma aqui, em que você pega simplesmente o máximo módulo de uma das componentes do seu vetor. Se você pegar os axiomas que definem uma norma, esse camarada aqui, essa função, pessoal, essa função engole um vetor e me cospe um número real não negativo, tá? Ela satisfaz aqueles 3 axiomas. Então, ela é uma forma de medir comprimentos válida. Tá bom? Ó, que mais? Vamos começar a falar de espaços de dimensão infinita agora. Por exemplo, CAB é uma notação que a gente usa para todas as funções contínuas no intervalo fechado AB. Esse C aqui é de contínuo. Tá bom? Então, no espaço CAB de todas as funções contínuas no intervalo fechado AB, que norma que nós podemos ter? Nós podemos ter, por exemplo, duas. A norma forte e a norma L1. O que é a norma forte? Ó, a gente pendura esse M aqui, que tem a ver com max, para dizer qual é a norma, tá? Isso aqui é um índice para dizer qual é a norma de uma função, ou de um vetor que vive nesse mundo. É a seguinte, sabe a sua função f de x? Ela está definida de A até B, não é? Imagine todos os valores, todas as imagens que a sua função pode assumir, indo de A até B, e considere os módulos. Pegue o máximo módulo. Isso é uma norma. Para quem tivesse interesse em matemática, você poderia tentar mostrar que com essa definição você tem uma norma que satisfaz os axiomas. Essa norma é chamada norma forte. Uma outra norma pode vir de uma relação integral. Essa aqui é a norma L1, porque você põe um outro adjetivo para a norma, né? Outra norma de uma função contínua no intervalo fechado de AB é integrar o seu módulo naquele intervalo. Bom? Então, dada uma função, eu associo a ela um número real. E essa construção satisfaz também os axiomas de uma norma. Então, elas são populares. A norma forte, a norma L1. Agora, vamos considerar um outro espaço. Ó, espaço C1AB. Esse 1 aqui, pessoal, quer dizer que a gente está considerando não apenas funções contínuas em AB, mas também funções com primeiras derivadas contínuas. Tá bom? Nesse espaço, ó, só um detalhe, o espaço anterior, que é contínua, mas não precisa ser diferenciável, alguns autores chamam de C0, tá? Porque apenas a derivada de ordem zero, ou seja, derivada nenhuma, precisa ser contínua. Agora é um outro espaço. As derivadas são contínuas. E aí é conveniente introduzir a norma fraca. A gente coloca um índicezinho W aqui de weak, de fraco, no inglês. A norma fraca, olha só o que ela faz, pessoal. Ela considera não apenas o módulo da função no nosso intervalo de interesse, mas também os módulos das derivadas. Dá para provar que isso aqui é uma norma. Tá? Professor, por que você está falando dessas coisas? A gente vai fazer matemática? Não, pessoal. Vocês vão ver, eu vou fazer uma observação daqui a pouco, que pode até ser que a gente nem veja exatamente essas normas aparecendo no nível introdutório que a gente está. Agora, em qualquer nível mais próximo de uma pesquisa em física matemática, isso é essencial. Tá? Por quê? Porque duas funções, por exemplo, no espaço C1AB, funções contínuas em AB e com primeira derivada contínua em AB, podem ser próximas numa norma, mas não em outra. Uau! Olha só, a norma forte que nós apresentamos acima levava em conta somente o máximo módulo da função.
Mas a norma fraca também considera a derivada. Então, olhem essas duas funções esboçadas aqui, ó, tá? Notem que essa função em laranja, ó, tem derivadas aqui, que vocês poderiam imaginar, pelas inclinações das retas tangentes, claramente não muito selvagens. Você tem uma derivada positiva aqui, não muito alta, e tem outra positiva aqui, também não muito alta, até menor, próxima de zero, tá? Essa função em verde, notem que ela explora mais ou menos os mesmos valores de f de x. Só que a derivada dela é muito mais selvagem, porque tem momentos que a derivada se anula, mas tem momentos em que a derivada é bem mais alta. Então, notem que por uma norma, pela norma forte, essas duas funções aqui seriam próximas, porque elas estão varrendo mais ou menos os mesmos valores da imagem. Mas na norma fraca, que observa também a derivada, elas são bem mais distantes ou menos próximas, tá bom? Aqui eu fiz a observação, ó, que distância entre duas funções é a norma da sua diferença, é a norma do vetor diferença nesse nosso espaço vetorial de funções. Tá bom? Então, isso pode ser extremamente importante quando você pensa quem são as funções próximas de uma função candidata a extremo de um funcional. Tá bom? Vamos para a próxima página. Ok. Então, nós vimos até agora o quê? Noção de funcionais. Funcionais nos dão números reais para funções. Que funções? Funções de um espaço admissível. Esse foi um outro conceito que nós vimos até agora. Sempre é conveniente pensarmos num certo espaço de funções admissíveis. Tá bom. O que é um espaço de funções admissíveis? É um subespaço de um espaço vetorial normado. Porque eu preciso medir distâncias entre funções para poder falar em máximos e mínimos. Para poder falar em proximidade, senão eu não tenho linguagem. Bom? Agora, nós vamos começar a explorar a questão de extremos e máximos e mínimos para funcionais. Bom? Eu chamei essa seção de derivada funcional, mas é só no fim dela que esse conceito vai aparecer. Então, vamos lá. Agora, imagina que nós temos um funcional, um certo espaço admissível nos reais, tá bom? E estamos falando, então, de um subconjunto, de um subespaço, de um espaço vetorial normado com uma certa norma. Tá bom? Então, olha agora o que a gente vai dizer. Agora a gente pode dizer que uma certa função f0 admissível, ela pode ser um mínimo local de um funcional j. Isso vai acontecer se a imagem dessa função mínimo local realmente for menor ou igual do que as imagens de qualquer outra função admissível próxima da nossa função, que será o mínimo. Pessoal, a gente está usando uma linguagem parecida com a do cálculo 1, embora para objetos e espaços bem mais abstratos. Certo? Isso foi possível porque agora, ó, lá a gente tinha x menos x0 menor do que um delta, que eram números. Só que agora faz sentido a gente falar um f menos f0 para funções, com os nossos espaços vetoriais normados. Tá bom? Então vai ser essa a ideia. Vamos melhorar isso. Pessoal, isso aqui agora é muito importante. Eu falei de muitas coisas abstratas até agora, para as quais nós não teremos exercícios com a nossa mentalidade física, mas isso aqui agora vai ser bem prático, tá? É um truque matemático que a gente faz o tempo todo, mas nem sempre nós físicos ficamos atentos a isso. Pessoal, é muito conveniente nós criarmos agora uma função real de um parâmetro real usando o funcional. Olha só o que a gente faz. Esse meu j caligráfico aqui, ó, é essa minha nova função. Dos reais nos reais. Para um certo epsilon, ela vai ser uma função de epsilon, eu vou ter um número. J caligráfico de epsilon. Quem será esse número? Pessoal, esse meu J caligráfico, a notação simplificada que a gente usa é essa. Mas ela é definida com base em duas funções. Imagina que eu pensei numa f admissível
imagina que eu pensei numa outra função h, e aí eu perturbo em algum sentido essa minha função f de interesse com a função h, com esse parâmetro real fazendo o papel de um parâmetro pequeno, para algum tipo de expansão. Olha só, se eu deixo fixado no meu pensamento a função f e também a função h, isso passa a ser uma função apenas do número real epsilon. Então, eu chamo de j caligráfico essa minha função de epsilon. Mas, repito, é claro que ela depende também das escolhas de f e h. Tá bom? Então, quaisquer que sejam a função admissível e o h que eu inventei, eu defino o meu j caligráfico dessa forma. Vamos voltar a ele daqui a pouco. A única observação que a gente faz é que esse meu epsilon tem que ser suficientemente pequeno para que eu só esteja avaliando o meu funcional em funções admissíveis, tá? O meu funcional J só engole funções admissíveis. É o que ele admite, tá bom? Então, a gente tem que construir isso aqui de uma forma que seja admissível, tá? A gente vai fazer essa conexão melhor posteriormente, mas como eu imagino que todo mundo que está vendo esse texto já viu a dedução das equações de Euler-Lagrange, certo? A partir da minimização de uma ação de um lagrangiano, lembrem-se que nós temos no problema de uma partícula que passa por dois pontos fixos, uma perturbação dessa função, imaginando pequenas perturbações com outras funções que se anulam nas extremidades. Então, notem que esse h aqui faz o papel de uma função que se anula das extremidades no problema clássico da obtenção das equações de Euler-Lagrange. Tá bom? Essa função f passaria pelas extremidades, esse h não, mas ele se anula. Tá bom? Ok. Pessoal, sabe por que essa função j caligráfico ela é útil? Como ela é uma função real, de um único parâmetro real, a gente pode expressar condições de máximo e mínimo como se fosse o cálculo 1, tá bom? Em particular, a gente sabe que uma condição necessária para que uma função do cálculo 1 diferenciável tenha um mínimo local é que a sua primeira derivada se anule naquele ponto extremo, que pode ser máximo, mínimo ou cela, não é isso? Então, vamos lá. Eu faço aqui algumas observações menores, só que indo para o que é mais importante. O funcional J do espaço das funções admissíveis nos reais, ele será dito estacionário numa certa função admissível e, equivalentemente, na nossa linguagem, nós dizemos que essa função admissível F0 será um extremo do funcional J, se a derivada do J caligráfico em 0 for 0. Esse é o análogo da condição necessária para um extremo no cálculo 1. E note que ela é expressa no J caligráfico e não no J, porque o J tem como domínio as funções admissíveis. Eu só posso escrever isso aqui para o J caligráfico, porque ele tem uma entrada real, o domínio deles é os reais, certo? Agora, isso tem que acontecer para qualquer H, qualquer função de perturbação que a gente imagine para a gente construir o argumento do nosso funcional. Tá bom? Vamos para a próxima página. Como é que é, professor? É isso aqui, ó, pessoal. O F0 é um candidato a mínimo, candidato a máximo. Na verdade, é um ponto crítico do funcional J se esta função de uma variável real, função real de uma variável real construída a partir do funcional, se essa função aqui tiver derivada nula quando epsilon for 0. Eu tinha feito ali, j' de 0 igual a 0. Porque quando epsilon valer 0, quer dizer que eu estarei no ponto. E aí, naquele ponto, para um j diferenciável, eu precisaria que esse j caligráfico tenha derivada nula. Como calculamos j' de 0 com o j caligráfico? Ora, pessoal, virou uma função do cálculo 1. Então, é claro que a gente calcula a derivada no ponto 0, calculando o limite
da razão incremental da função, um limite usual de cálculo 1. Esse ΔJ caligráfico, claro que é J caligráfico deslocado menos J no ponto. Pessoal, eu quero calcular a derivada em zero. Então, J caligráfico avançado menos J caligráfico no ponto sobre epsilon. É uma derivada do cálculo 1. Só que a gente vai escrever isso aqui em termos do funcional original. Deslocamento do funcional, quando a gente mantém f e h fixos e varia apenas epsilon. Vocês só não estão vendo o h fixado aqui, porque o epsilon é zero aqui, tá bom? A gente calcula isso. E claro que isso pode ser descrito com essa notação de epsilon. Notem que é uma derivada ordinária, porque a gente está enxergando isso, a grandeza, como uma função apenas de epsilon. Então, d de epsilon do funcional perturbado em relação à função f, que faz epsilon igual a zero. Tá? Essa notação é muito importante, tanto que nós chamamos isso, poucos livros de física usam esse termo, tá bom? Só alguns mais de física matemática, mas nós chamamos de derivada de Gatot, ou diferencial de Gatot, ou ainda primeira variação do funcional J, no ponto f. Notem que a função f é um ponto para o funcional J. Tá? A derivada de Gatot de J em f, na direção da função h que veio perturbar as coisas. Nós representamos isso da seguinte forma. Usamos um delta aqui. Pessoal, esqueçam qualquer símbolo que vocês pudessem, qualquer interpretação que vocês quisessem dar para um delta. E delta está sendo definido dessa forma. Essa aqui é a primeira variação de um funcional, considerando funções f e h fixadas. Isso será a derivada em zero do j caligráfico, e a gente acabou de ver que isso é o d de epsilon desta j aqui. Vocês vão precisar olhar para isso com mais calma, para se convencerem que isso faz sentido. Bom, essa é a derivada de Gatot, tá? De um funcional em f na direção de h, em uma função na direção de outra função, que te dá uma variação de uma função de interesse. Pessoal, quando estivermos buscando extremos, eu vou escrever f0 no lugar desse f aqui, que será uma função que vai me dar um valor máximo local ou mínimo local, ou, isso normalmente não nos interessa, mas também pode dar uma cela do funcional j. Tá bom? Dizer que você tem um máximo ou mínimo ou cela do funcional j é traduzido em perguntas equivalentes para a função j caligráfica. Tá? Essa é a derivada de Gatot. Tá? Leiam as coisas que eu falo aqui com mais calma. Certo? Opa, eu desci a página, eu devia ter subido. Desculpem-me. Tá? Pessoal, se vocês olharem novamente para aquela expressão, principalmente quando eu falo, né, derivada de Gatot de j em f na direção da função h, transparece que a gente está falando de uma generalização de uma derivada direcional. Derivada direcional no cálculo de funções de várias variáveis envolve a gente medir a taxa de variação de uma função quando nós nos deslocamos no domínio na direção de um certo vetor. E a gente vê, ao longo da hipersuperfície da nossa função, o quanto que a sua imagem variou. Tudo isso aqui que a gente fez faz sentido para espaços mais gerais do que o Rn. Nós estamos falando de espaços, na verdade, até mais gerais do que espaços de Banach. Só uma observação aqui, a derivada de Gatot ela faz sentido para espaços topológicos vetoriais localmente convexos. Uau! É, coisa de matemática. Só que para todos os fins práticos, o máximo de abstração para um físico que a gente deve se preocupar, pelo menos num nível mais básico, é espaços de Banach, tá bom? Espaços normados completos. Tá? Só para vocês não se confundirem com a literatura, muitas vezes, mas nem sempre, essa chamada derivada de Gatot coincide com uma outra derivada chamada derivada de Frechet. Tá? Agora, pessoal, essa derivada de Frechet,
Isso aqui é um comentário de passagem, não se preocupem com isso. É só para quem sabe um pouco mais de matemática ou tiver motivação para correr atrás disso. A derivada de Frechet em espaços de Banach, ela é a generalização da matriz jacobiana de funções de várias variáveis em várias variáveis, tá? Que a gente estuda lá no cálculo 2. Tá? Essa aqui tem uma noção de derivada aqui, que a gente estuda no cálculo 2, válida só para funções do Rn no Rm, tá? Quando você vai para espaços de Banach, em geral, existe uma derivada chamada derivada de Frechet, e tem livros de Fismat que chamam a derivada que a gente construiu agora de Frechet, mas não é. A Frechet não é o análogo de uma derivada direcional. O análogo de uma derivada direcional é a derivada de Gatot. E vocês devem se lembrar do cálculo básico, nem sempre existe uma derivada, uma matriz jacobiana, quando existe uma derivada direcional, tá? Então, essas diferenças, né? Gatot é diferente de Frechet. Livro de Fismat que falar em Frechet está assumindo coisas que não está falando para vocês. O correto é Gatot, que generaliza uma derivada direcional, na direção de uma função h. Tá bom? Ótimo. O final dessa aula vai ficar extremamente abstrato, porque vão faltar exemplos. Nosso tempo já está avançado, isso aqui a gente vai melhorar na próxima aula, tá bom? Então, não se espantem aqui, eu vou falar de algo que pode parecer um pouco abstrato mesmo, a gente vai trabalhar muitos exemplos disso na próxima aula. Então, olha só, a gente já viu que essa derivada de Gatot, deixa eu voltar lá para a página anterior, quero que vocês olhem para a cara dela de novo, está aqui. A derivada de Gatot é esse bicho, que a gente construiu aqui em cima. Ó, ela é o J' caligráfico de zero. Tá bom? Ela é. A derivada de Gatot é essa derivada desse J caligráfico em zero. Ela é isso. Se isso for zero, isso é uma condição necessária para extremo. Tá bom? Não tem dúvida. Isso quer dizer que a f, se isso for zero, a f em questão é um ponto crítico do funcional. Sobre isso, não há dúvida. Então, realmente, basta igualar isso aqui a zero para nós acharmos os candidatos a extremo. Tá bom? Dito isso, vou voltar aqui para onde eu estava. Ó, aqui eu vou ler, né, para ficar um pouco mais claro. Portanto, candidatos a extremos de funcionais J caligráfico diferenciáveis anulam a derivada de Gatot em qualquer direção. E é assim que os matemáticos trabalham. Tá? Só que na prática, nós físicos nos incomodamos um pouco quando a gente vê essas coisas. Ah, mas tem que valer em qualquer direção ou para qualquer função h. Certo? Então eu comento aqui que na prática seria conveniente não haver preocupação com quaisquer h's. Se a gente olha só para a derivada de Gatot, a gente tem que se preocupar, porque cada derivada de Gatot é definida por um certo h. Por uma certa perturbação da sua funçãozinha, candidato ao extremo do funcional. Além disso, além da gente ter um desejo de não nos preocuparmos com todas as possíveis h's, muitos funcionais são construídos mediante integrais. Por exemplo, o princípio de minimação. Por exemplo, o princípio de minimação de Hamilton. Isso é a próxima página. Princípio de minimação de Hamilton, pelo qual a trajetória de uma partícula, deslocando-se entre dois pontos, é aquela que minimiza a ação. A ação é a integral pertinente de um lagrangiano. Então, notem, a ação é um funcional da trajetória. E o princípio da mínima ação de Hamilton diz que a trajetória fisicamente realizada por uma partícula será aquela que minimiza a ação. A trajetória no espaço y de x, à medida que uma partícula se move do ponto de abscissa x igual a A, x igual a B, certo? Será aquela que minimizará a ação. Então, notem que a gente constrói aqui um funcional mediante uma integral. Tudo bem? Então, eu destaquei 2 pontos. Não gostaria de me preocupar com todas as possíveis direções em que essa minha derivada direcional generalizada pode me levar. São aquelas h's. E, além disso, nós vemos muitos funcionais expressos por integrais. Tudo bem?
Então, dado esse contexto, físicos quase sempre buscam extremos ao anularem não a derivada de Gatot, não a primeira variação, mas um outro objeto, que a gente chama de derivada funcional ou derivada variacional. Tá bom? Tá bom. Quem é esse novo objeto, professor? Pessoal, esse novo objeto ele é definido implicitamente da seguinte forma. Nós veremos na próxima aula que quando o nosso funcional está expresso como uma integral, como acabamos de ver aqui em cima, e, além disso, quando nós temos condições de contorno especiais nas extremidades, por exemplo, o problema simples aqui de Hamilton, nós temos extremidades fixas. Eu sei que a minha partícula tem que passar por esses dois pontos. É uma condição de contorno. Certo? Então, nesse caso, nós veremos que, em muitos casos de interesse fixo, nós podemos expressar o J caligráfico linha de zero, que é a nossa derivada de Gatot, que é essa expressão aqui, como uma integral. É uma integral que envolve a função h e tem um termo que compõe esse integrando junto com h, que não depende de h. Tá? Tipicamente, quando a gente tem essas formulações integrais de funcionais como integrais, com certas condições de contorno legais, tipicamente a sua derivada de Gatot será uma integral da perturbação H, da função perturbação H, vezes um outro termo. Esse termo, dentro da integral, é chamado de derivada funcional do J em relação a F. J depende do F que a gente está falando. E, realmente, se eu anular isso aqui, que é apenas uma parte do integrando, mas se isso for trivialmente nulo, eu vou anular a derivada de Gatot. Então, qual é o ponto que eu quero dizer? Muitos livros, mesmo de física matemática bem operacionais, dizem que você tem que calcular isso aqui e anular para chegar em zero. Sim, isso seria equivalente a anular uma diferencial. Só que você também pode anular essa grandeza, que é anular algum tipo de derivada associada àquela diferencial. Ok? Então, por favor, essa é a derivada de Gatot, que coincide com a de Frechet quando a de Frechet existe. Só que a derivada funcional não é um dos lados dessa equação. A derivada funcional é parte do integrando deste lado da equação. Tá? Vamos falar um pouco mais. Eu deveria ir para outra página. Tá? Só que, pessoal, notem, aquela derivada funcional, aquele termo ali do integrando, como assim eu chamei, ele não depende de H. Agora, aquilo ali tem que valer para qualquer H suficientemente diferenciável e que se anule na fronteira da região de integração. Do jeito que eu estou falando aqui agora, está muito críptico. Na próxima aula eu vou voltar, vou recuperar essa definição, vou mostrar o que eu quero dizer com anular-se na condição de fronteira, certo? Vou usar o problema clássico de Euler-Lagrange, de minimização de ação, para a gente perceber que isso acontece. Agora, eu gostaria de destacar o seguinte: nem sempre esse objeto que vai aparecer aqui é uma função bem comportada. Em muitos casos, nós teremos comportamentos singulares aqui, como uma delta de Dirac. Tá bom? Então, o conceito de derivada funcional tem essas peculiaridades. Você tem o anulamento de um objeto que não depende da perturbação H que você deu. Físicos gostam disso, porque nós não temos medo de trabalhar operacionalmente com funções generalizadas, distribuições, mesmo que sejam singulares, como a delta de Dirac, e aí a gente passa a ter um trabalho operacional característico da física. Bom, não se preocupem se ficou um pouco críptico mesmo, isso aqui a gente vai falar disso, a gente vai ter mais exemplos na próxima aula. Tudo bem?
Em particular, vamos discutir essas condições aqui de anular-se. A função H tem que se anular na fronteira da região de integração. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.